Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no Centro Espírito Semeador para a realização da transmissão da nossa palestra. E é com muita saudade, mas também com muita alegria, que nós podemos nos ver dessa forma. Vamos então fechar os nossos olhos, serenar o nosso pensamento, o nosso coração, elevando os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade benfeitora que sempre nos assiste e nos auxilia. Rogamos então pelo nosso planeta, por todos os nossos irmãos que estão nesse momento retornando ao plano espiritual e também para que possamos ter sabedoria diante das adversidades que aqui enfrentamos, que possamos ter a consciência de que as provas e as expiações pelas quais nós passamos são necessárias ao nosso adiantamento, à nossa evolução, e que a luz da doutrina espírita seja sempre o nosso guia diante da nossa transformação, que nós possamos nos autoconhecer, nos transformarmos e buscarmos a prática da verdadeira caridade, que ela não seja só por meio de atos, mas que ela seja principalmente por meio de palavras e das nossas orações. E para a nossa noite de hoje, temos o nosso palestrante Frederico Toitio com o tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, dessa forma telepresencial, uma forma que nos aproxima, de todos e que nos permite continuar, o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina e trazer aí um alento, uma consolação, um alívio para todos que estão em seus lares. E o nosso tema de hoje, como a Heloísa nos disse, é preciso que o homem nasça de novo para ver o reino dos céus. Então aqui Jesus nos mostra, através dos ensinamentos dados para Kardec, que a reencarnação, ela, além de um princípio moral, ela também se caracteriza por ser um dogma, não só da doutrina espírita, mas um dogma decorrente da própria lei de Deus. Então, a reencarnação ela vem nos mostrar o quê? Vem nos mostrar a misericórdia divina, que Deus sempre permite o arrependimento dos seus filhos, das suas filhas, como o bom pai, a boa mãe, que nunca fecha as portas aos seus filhos. Então, essa reencarnação, nós devemos sempre agradecer de estarmos aqui nessa existência, porque já tivemos outras encarnações em outros mundos, em outros planos, e que cada uma delas é uma oportunidade para que possamos evoluir moralmente, para que possamos, com essa encarnação, nos melhorarmos intimamente, buscarmos a nossa transformação moral. Ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. Em Mateus, capítulo 16, nos versículos 13 a 17, Jesus explica muito bem, através de parábolas, porque naquela época, o povo daquela época, eles ainda não tinham, o povo ainda não tinha compreensão exata desses ensinamentos. Então Jesus, para explicar sobre a reencarnação, falava, entre outros ensinamentos, por parábolas. Então, ele primeiro nos mostra o quê? A diferença que existe entre a reencarnação e a ressurreição. A ressurreição era a possibilidade, vamos dizer assim, que nós sabemos que isso não é possível hoje, que a ciência já nos demonstrou, era a possibilidade do homem nascer de novo, mas através do mesmo corpo. Era ressuscitar o corpo material. E nós sabemos que a ciência comprovou que isso não é possível. Com a morte do corpo material, que retorna ao fluido cósmico universal, o espírito, a alma se liberta e retorna ao mundo espiritual. Então, a ressurreição
ela não se confunde com a reencarnação. A reencarnação é a volta do espírito encarnado para uma existência corpórea. Porque através da reencarnação, através da encarnação neste corpo que hoje habitamos, nós que estamos aqui vivendo na Terra, é através dela que nós vamos desenvolver a nossa inteligência. É através dessa encarnação que nós vamos perdoar o próximo. É através dessa encarnação, dessa reencarnação que nós vamos ter familiares, muitas vezes antipáticos a nós, ou nós mesmos antipáticos a eles, e que temos essa chance, oportunidade de nos reconciliarmos. Esse laço de família ele é muito importante. A reencarnação vem nos mostrar que os laços de família são mais fortalecidos quando essas mesmas pessoas que talvez viveram em outras épocas ou tiveram alguns desentendimentos, muitas questões relacionadas ao ódio, à vingança, Deus, na sua misericórdia, através da reencarnação, permite que essas pessoas encarnem na mesma família justamente para quê? Para extirpar esse ódio, para que aquela vingança não mais exista. A unicidade da existência, e nós respeitamos aqueles que assim a defendem, que a única existência é essa que nós estamos aqui hoje, ela contradiz, né? A unicidade da existência, ela vai contradizer e enfraquecer esses laços de família. Aqui nós temos aquele exemplo da criança, que acaba de nascer, né, em tenra idade, e por algum motivo vem a óbito. Cadê a justiça divina? Ela está fadada ao fracasso? Aquela criança ela não teve a mesma sorte que nós hoje estamos aqui encarnados? É a única existência dela? Muitas vezes respirar, depois de horas, dias, vir a óbito? Claro que não, meus irmãos. A reencarnação vem justamente nos mostrar isso. Que a mão divina, que essa lei natural, esse princípio moral que é a reencarnação, ele vem nos mostrar que toda existência tem importância. Toda encarnação que nós temos a oportunidade de estarmos aqui é uma chance, conforme diz no Livro dos Espíritos, o objetivo é alcançar a perfeição. E para alcançarmos essa perfeição é que o título da palestra nos mostra. Só alcançaremos ela se nascermos de novo. Mas não nascermos no mesmo corpo físico. Não nascermos no mesmo invólucro que outrora ocupamos. Podemos nascer, sempre nasceremos em corpos diferentes em cada encarnação, em condições sociais diversas, muitas vezes em condições financeiras diversas, muitas vezes em situação de miserabilidade, em situação de riqueza. Por quê? Porque devemos experimentar, de acordo com a lei divina, todas as vicissitudes terrenas. Nós sabemos que moramos hoje, que habitamos um planeta de provas e expiações, que é um planeta em que o mal ainda impera, em que o ódio, a vingança, o menosprezo à dor alheia ainda estão arraigados. Mas tudo tem o seu tempo. Até Jesus, na época em que pregou seus ensinamentos aqui, nos advertiu que ele plantou a semente, que aquele povo da época iria o quê? Não iria, desculpa, compreender ainda os ensinamentos, mas que o momento chegaria. E é justamente esse momento que estamos vivendo, em que talvez muitos, não podemos afirmar que viveram aquela época, podem estar encarnados agora, tendo a compreensão racional do que é a reencarnação. Porque para entendermos e compreendermos essa reencarnação, meus irmãos, é importante que acreditemos na vida futura. Essa crença racional e compreensiva de que a vida futura existe, mas que nós lapidamos ela através do presente, é muito importante. É imprescindível para que nós tenhamos esse conhecimento. Porque através do conhecimento e de acreditar na vida futura, passamos a entender por que estamos encarnados aqui no planeta Terra, nessa existência. Por mais que queiramos não acreditar que outra vida nos espera, outra existência, a lei divina ela é imutável. Deus não pune ninguém. A reencarnação, ao contrário, ela não é uma punição.
ela é uma forma do quê? De misericórdia, de justiça divina. Não a justiça dos homens, a justiça de Deus, a verdadeira justiça. Aquela que toda a humanidade, todos os seus filhos estão submetidos. Porque a lei divina, ela é igual. A lei divina, ela é justa. Ela não dá preferência. A lei divina, ela não permite privilégio. O privilégio, muitas vezes, caracteriza-se pela injustiça. Onde há privilégio, temos injustiça. E a reencarnação nos mostra justamente isso. A justiça divina, a oportunidade que todos os seus filhos têm de um dia chegar à perfeição. E quantas encarnações podemos ter? Existe um número exato, como se fosse a matemática? Sabemos que não. As encarnações, a duração das encarnações vai depender do quê? Do nosso livre-arbítrio. Vai depender da nossa transformação moral. Quanto mais buscarmos o bem, quanto mais buscarmos extirpar dos nossos corações o ódio, a violência, o desamor ao próximo, mais estaremos o quê? Adiantando e acelerando o nosso caminho, a nossa jornada evolutiva. Um exemplo, uma comparação aqui que nos mostra isso, é o estudante, né? Então, muitas vezes, aquele estudante, aquele aluno que é aplicado, justo, correto, e que busca ali sempre alcançar as séries posteriores, ele vai alcançar lá o final do seu estudo de uma forma rápida até. Diferente daquele que muitas vezes a preguiça, a negligência, faz com que ele atrase os seus anos, as suas séries. É a mesma coisa o homem aqui na Terra. Todas as encarnações nós temos oportunidade de nos melhorarmos. E se nós, por exemplo, nessa encarnação resolvermos, vou me dedicar à ociosidade, não vou fazer o bem nem o mal. Então, em tese, implicitamente, você está fazendo mal. Você pode ficar estacionário, porque Deus não obriga ninguém a progredir. Ele dá os instrumentos, a ferramenta, e uma delas é a encarnação. Então, quanto mais buscarmos essa melhora interna nossa, íntima, moral, mais estaremos próximos dessa perfeição. Daí é correto dizer que não temos um número exato de encarnações, mas que depende do nosso livre-arbítrio buscar essa perfeição, buscar abreviar o número de encarnações. Mas muitas vezes se tem a impressão de que ela é uma punição, por quê? Porque nós, encarnados, ainda somos muito orgulhosos, egoístas, e quando isso ainda está enraizado, o espírito ainda está muito ligado à matéria, ainda está dominado pelas paixões terrenas, várias e várias encarnações serão necessárias, e isso pode configurar para aquele espírito uma punição, um castigo. Porque o arrependimento não pode vir do Pai. O arrependimento não pode vir de Jesus. O arrependimento tem que partir do nosso coração. O arrependimento ele tem que ser sincero. Só nós podemos nos mudar. Não é o outro que vai nos mudar. E a encarnação vai nos permitir isso. Como que eu alcanço o reino dos céus? Como que eu sou cristão? Né? Qual que é o dever do cristão? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Vamos sempre lembrar dessas virtudes, que são os degraus que nós temos que percorrer, que subir para alcançar a perfeição. É fácil? Sabemos que não. Mas é impossível? Também sabemos que não. Porque a compreensão da vida futura, o conhecimento da prática do bem verdadeiro, aliado à prática do amor, nada disso, com tudo isso, nada vai impedir o quê? De alcançarmos um dia a condição de espírito puro, de habitar esses mundos celestes que nós tanto desejamos, mas que muitas vezes não fazemos por merecer, mas que muitas vezes nos perdemos no caminho. Porque para se chegar à perfeição é uma linha reta. Só que muitas vezes, meus irmãos, nós optamos pelas curvas.
Ao invés de seguirmos aquele caminho retilíneo, algumas encarnações, e isso decorrente dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, esquecemos o caminho. Algumas vezes procuramos uma via mais longa, que é aquela da porta aberta. Ao invés de seguirmos no caminho reto, que é a da porta estreita, nós vamos buscar a porta aberta, que são as tentações terrenas. É o apego exacerbado ao materialismo, que Jesus sempre condenou e disse: a matéria é necessária, nós temos necessidade da matéria, mas não podemos, em uma encarnação, ou dizer que aproveitamos moralmente uma encarnação, quando sobrepormos essa matéria ao ser espiritual. Só vamos alcançar essa jornada, só vamos ter sucesso nessa jornada evolutiva, meus irmãos, quando nessa encarnação já começarmos o quê? A praticar a lei do Cristo, a praticar a verdadeira lei de justiça, de amor e de caridade. E como estávamos aqui dizendo, uma das mais difíceis virtudes que nós sabemos é o perdão das ofensas. E é esse que vai nos levar ao reino dos céus, através da caridade, juntamente com a caridade. Porque o perdão das ofensas, ele nos traz um alívio. Mas não é aquele perdão dos lábios, é aquele perdão verdadeiro, é aquele perdão que vem lá do fundo da alma, é aquele perdão que estremece os hipócritas, em que todos vão dizer: mas você não vai reagir àquela ofensa? Mas você não vai pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente? E você vai responder de forma tranquila: não. Aquela ofensa não me atingiu. Aquela conduta daquele irmão para comigo, que para vocês parece uma ofensa, para mim, eu vou utilizar como aprendizado. Olha como que nós podemos aproveitar a nossa encarnação. Pegar a ofensa de alguém contra nós e o quê? Fazer uma prece para ele. Claro que não devemos conviver com nossos inimigos, não vamos dar o pescoço ao assassino, como disse Jesus. Mas ao perdoar verdadeiramente uma ofensa, nós estamos agradando a quem? A Deus. Como Jesus, quando estava na cruz, pediu: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Só que é um perdão verdadeiro, é aquele perdão incondicional, é aquele perdão, meus irmãos e minhas irmãs, que eleva a alma. Então nós estamos aqui hoje. Quem aqui que está na sua casa, no seu lar, nunca foi ofendido? Sabemos. É ofensa hoje através de rede social, é ofensa hoje através de telefone, é ofensa hoje verbal, é discussão no trânsito. Então essas ofensas, retribuir o mal com o mal, você vai atrasar a sua evolução. E cada tempo, cada minuto perdido nessa encarnação, com certeza teremos o quê? Que resgatá-lo. E por que já não aproveitemos agora para buscarmos essa transformação moral? Junto com o perdão das ofensas, temos também o quê? A indulgência. Vamos praticar a indulgência na mais sua sublime forma, meus irmãos. O que é essa indulgência? É olhar o defeito do outro e silenciar. E muitas vezes lembrar que nós temos defeitos muito piores. É o pré-julgamento. É apontar o dedo para o nosso irmão e dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Nessa encarnação, para buscarmos sempre alcançar essa perfeição, devemos o quê? Silenciar ante as imperfeições alheias. Por quê? Porque nós estamos perdendo tempo. Qual tempo? Estamos perdendo tempo de nos melhorarmos. Devemos olhar primeiro para as nossas imperfeições e depois olhar para o do próximo de forma alguma. O próximo que corrija a imperfeição dele. É claro que devemos auxiliar, podemos orientar o próximo, o caminho a seguir, mas de forma alguma querer obrigar que o próximo seja como nós. Essa é a verdadeira indulgência. É aquela em que nós amamos o próximo de forma incondicional. É aquela em que nós buscamos no próximo um irmão, aliviar a dor desse próximo, buscar ali sentir que muitas vezes a fome, o frio, a falta de um alimento desse nosso irmão próximo
pode estar muito próximo, pode estar muito perto de quem? Das nossas possibilidades. Muitas vezes nós podemos aliviar a dor alheia. Olha que momento temos hoje na encarnação nessa pandemia, meus irmãos. Olha que situação assim maravilhosa em que sentido estamos vivendo para melhorarmos moralmente. Sabemos que muitas vidas estão indo para o mundo espiritual, muitos estão retornando ao mundo espiritual. Sabemos disso, mas devemos utilizar isso como um ensinamento, aproveitar para estreitar mais aquelas relações familiares, aproveitar para amar mais o próximo, para nos dedicarmos mais à família. Que coisa mais bonita do que nos dedicarmos à nossa família, do que buscarmos lá dentro do coração mesmo, amar aqueles que estão ao nosso redor, de agradecer de termos um teto para morar, de termos o nosso alimento material todos os dias na mesa. Agradecer a Deus, isso já agrada a Deus. Isso você já está aproveitando que essa encarnação. Por isso que o nosso Pai maior, Deus, ainda nos dá o quê? Há várias moradas na casa de meu Pai. A reencarnação ela ainda tem isso, né, meus irmãos e minhas irmãs? Que Deus ainda permite não só a Terra, não só esse globo, esse universo. Temos vários mundos para habitar. E nesses vários mundos, temos fases evolutivas diferentes. Nesses vários mundos que existem na casa de Deus, nós podemos o quê? Buscar novos conhecimentos, buscar a maturidade desse senso moral. Porque quando a gente fala de senso moral, de reencarnação, não devemos esquecer daquela passagem do senador Nicodemos, né, que uma noite procurou Jesus, escondido, né, dos homens, né, para perguntar para o mestre. E isso está em João, capítulo 3, versículos 1 a 12, quando Nicodemos busca em Jesus o seguinte: Mestre, é possível o homem velho, o ser humano velho, nascer de novo? E àquela época Jesus respondia: Em verdade vos digo, só verá o reino dos céus aquele que nascer de novo. Mas Jesus disse por parábolas por quê? Porque ele prometeu o Consolador prometido. Porque ele disse, ele já sabia do seu julgamento, e que ele deixaria o Consolador eterno para nós. E que ele deixaria para nós essa doutrina que hoje nos esclarece, que hoje nos liberta. E disse, Nicodemos, se você, que é um senador da República, dos judeus, não compreende o que é nascer de novo, que é a reencarnação, imagina o restante da população. Jesus quis dizer isso o quê? Que não era o momento. Porque não ia adiantar. É a mesma coisa que você pegar uma teoria de uma pós-graduação de uma determinada ciência e pedir para uma criança de 2, 3 anos explicar aquela teoria. O que Jesus quis mostrar foi isso, que a reencarnação existia já antes da sua vinda, mas que, para mostrar para aquele povo que a reencarnação se diferenciava da ressurreição, outra alternativa não restou que não escrever por parábolas. E que essas parábolas hoje vêm nos mostrar o quê? O verdadeiro sentido daquelas palavras. Que aqueles ensinamentos hoje estão sem o véu. Aprenda quem quiser, busque a transformação quem quiser. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, disse Jesus. Até porque quando estudamos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ali nós encontramos todas essas questões que não se contradizem. Kardec dizia isso. Não pode haver contradição ou incoerência no Espiritismo. Eu estou aqui escrevendo, codificando, buscando o que Kardec dizia? A melhora do homem. Quando um ser humano estiver melhorado, Kardec dizia que estava satisfeito, sem qualquer condição. Isso que nós devemos guardar, meus irmãos, que as nossas adversidades, os nossos obstáculos que enfrentamos hoje, são motivos, muitas vezes, de revolta, de reclamações, que essa encarnação não me serve para nada, que eu aqui não fui privilegiado como meu irmão.
e muitas reclamações que se tornam revoltas contra Deus. E aí vai se criando aquela ideia errada e equivocada de um Deus punitivo, de que hoje eu estou numa situação que Deus me castigou. Deus não castiga seus filhos. Deus não castiga nenhuma de suas criaturas. Ao invés de muitas vezes nos revoltarmos nessa encarnação, vamos buscar agradecer. Às vezes agradecer ao acordar, ao ver o sol nascer, levantar da cama e dizer: estou vivo, estou andando, não estou em uma cama muitas das vezes, não estou hospitalizado. Muitas vezes na segunda-feira esquecemos de dizer isso, de agradecer, de pedir uma boa semana, de pedir que durante essa semana eu possa melhorar um pouquinho para alcançar esse reino dos céus. Porque enquanto eu estiver aqui na Terra, enquanto estivermos aqui encarnados, entrando pela porta larga, que é a porta da perdição, mais e mais estaremos atrasando a nossa jornada evolutiva. Mais e mais estaremos longe da perfeição que o Evangelho nos mostra, como um dos objetivos da encarnação, que é justamente alcançar essa perfeição. E aqui tem um caso que é interessante, que mostra muito bem isso, como se aproveitar, né, essa encarnação. Então, eram dois amigos, e os dois amigos frequentavam determinada casa espírita. Os dois eram casados, tinham as suas famílias, seus filhos, e a amizade assim foi se prolongando por anos, quando um dos amigos, desconfiando do outro, começou a segui-lo. E seguiu ele até que encontrou ele nesses locais em que a bebida alcoólica, em que a drogadição, em que os mais promíscuos comportamentos se encontram. E claro que não vamos aqui citar nomes, é só um exemplo, né, uma história. E esse amigo começou a segui-lo e desconfiar, acreditando que ele estava se desvirtuando lá da casa espírita, dos objetivos da doutrina. Até que um dia ele seguiu e aguardou o amigo entrar no local destinado a esses vícios, né, essas imperfeições, essas paixões terrenas, e aguardou esse amigo sair. Momento em que esse amigo sai, ele diz: agora eu te peguei aqui. O que você vai dizer para a sua família? O que você vai dizer para a sua esposa, para os seus filhos, que você está fazendo num lugar desse escondido? Momento em que o amigo, para surpresa, diz: realmente, eu estou aqui. Mas eu vim aqui não para buscar os objetivos que aqui se encontram. Eu vim aqui não para me comportar e me esbaldar nos vícios que destroem o corpo. Eu vim aqui para auxiliar uma irmã. Eu vim aqui para buscar, tentar tirar ela deste lugar. Mas não obrigando, conversando. E o jeito que eu achei foi esse, vindo no lugar que ela frequenta. Para a surpresa do amigo: nossa, mas eu não acredito nisso, porque você saiu sozinho e cadê essa sua amiga que você veio ajudar? Eu acho que você está mentindo para mim, eu acho que você está vindo aqui escondido e, claro, é que a sua família, a sua esposa não sabe que você vem nesse lugar. No momento em que ele disse: meu irmão, meu amigo, eu só vim aqui em razão do meu dever de cristão. Espero que um dia você me entenda. Deu um abraço forte no amigo e se foi. Esse amigo, não suportando, teve que entrar no lugar para ver quem era a pessoa que ele estava ajudando. Quem era a pessoa que ele buscava. Quando ele deixava a sua família no lar, os seus filhos, para ir ajudar essa pessoa. Quando ele entra, para sua surpresa, era sua filha que estava dentro desse local. Aos prantos, já muitas vezes ali, entregue aos vícios materiais. Foi quando ele disse: filha, vamos para casa, e a mesma se negou a ir. Então, o que nós vemos aqui? O pré-julgamento, meus irmãos. Essa questão de nós apontarmos o dedo para o próximo, quando esse próximo está buscando ajudar uma filha nossa. Quando esse próximo deixou a sua família, sem qualquer tentativa de impor algo à pessoa, mas no seu dever do quê? De tentar aliviar aquela irmã. De tentar mostrar para ela o caminho do bem, de tentar mostrar para ela que a verdadeira vida não é essa vida de paixões terrenas, de vícios
e sim a vida espiritual. E o mais importante, qual que é a lição que nos fica dessa história? Que esse amigo que se disse que estava cumprindo um dever cristão, ele com certeza deu um passo enorme na escala evolutiva. Ele aproveitou a sua encarnação para o quê? Para auxiliar o próximo. Ele aproveitou a sua encarnação muitas vezes deixando o seu aconchego do lar, dos seus filhos, pelo amor que ele tinha por aquele amigo, pensando na filha do próximo. E mesmo assim foi o quê? Julgado, acusado pelo próprio amigo de mentiroso, de que ele estaria frequentando aquele lugar. Então aqui nós vemos isso acontecer muitas vezes no nosso dia a dia, em que nós julgamos situações e depois sabemos que realmente o nosso julgamento foi precipitado. É isso que Jesus nos pede, que ao invés de julgarmos, devemos ajudar. É só trocar a palavra. Não julgue, ajude. Porque quando você se coloca para ajudar o próximo, você está aproveitando a sua encarnação. Você está buscando ver esse reino dos céus. E ver o reino dos céus é justamente o quê? Comungar do pensamento de Deus. Quando nós alcançarmos essa condição de espírito puro, quando já não tivermos mais os defeitos da carne, quando não tivermos mais esse apego às paixões mundanas, estaremos comungando do pensamento do Pai, estaremos ao lado de espíritos puros, onde já não existe mais egoísmo, orgulho, vaidade, cólera, vingança. Que é coisa mais desgastante que se vingar de alguém, meus irmãos? A vingança muitas vezes tem irmãos e irmãs que levam essa vingança muitas vezes pela encarnação toda. Em que, através de uma ofensa, até muitas vezes uma ofensa física, aquilo fica guardado, vai se tornando um ódio e muitas vezes pode levar ao quê? Ao assassinato de uma pessoa. A vingança é um defeito muito sério que a sociedade hoje tem, né? Em que nós não conseguimos esquecer uma ofensa e seguimos a vida toda, uma encarnação inteira, até que nos sentimos, vamos dizer assim, satisfeitos de termos cumprido aquilo que dissemos. Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Mas não é esse olho por olho, dente por dente de forma violenta. Nós devemos buscar o quê? Olhar o próximo como irmão. E muitas vezes quando olhamos o próximo como irmão, as situações nos apresentam, vamos dizer assim, condições para nos melhorarmos. Então, durante esse período de pandemia que estamos vivendo, o Centro Semeador seguindo todas as regras aí com as portas fechadas, durante a pandemia está sendo feito o quê? Trabalho de entrega de cesta básica. Porque as pessoas mais necessitadas estão passando por situações de extrema miserabilidade, de fome extrema. Quer coisa melhor do que você chegar numa criança muitas vezes está descalça na terra, em que o barraco que ela mora não tem cama, não tem forro, mas ela está rindo quando se chega para entregar uma cesta básica, um picolé. Não existe retribuição maior do que você tirar o choro ou a fome de uma criança que você nunca viu na vida. Não existe recompensa maior para o coração e para a alma do que você aliviar uma família com um alimento material. Não existe qualquer recompensa no mundo dos homens que seja maior que você aliviar a dor moral de um irmão ou de uma irmã que esteja em situação de miserabilidade ou que a própria sociedade esqueceu e que estão ali muitas vezes condenados à existência naquele local. Então, o Centro Semeador faz esse trabalho de uma forma muito sublime, de ir ao encontro dos infortúnios alheios. É isso que nós devemos fazer nessa encarnação. Buscar encontrar os infortúnios, buscar o sofrimento daqueles que estão pedindo por ajuda. E aqui na nossa cidade de Uberlândia nós temos muitos locais que assim estão. E claro, não só o Centro Semeador, outras pessoas também estão fazendo essa caridade. Até mesmo ontem, quando estávamos andando aqui na cidade, minha esposa e minha filha, tinha um casal de venezuelano em um semáforo com uma criança de 2 anos.
pedindo fraldas. E ali tinha muitas fraldas, muitas pessoas haviam deixado fraldas para aquela criança de 2 anos, que estava suja, que estava sem sapatos, de outro país. Cadê a nossa fraternidade? Olha a solidariedade, irmãos vindo de outros países, aqui na nossa frente. Que alegria maior do que você ajudar uma pessoa que veio de outro que não fala a nossa língua? Uma criança de 2 anos, meus irmãos, que precisa de uma fralda, que não sabe falar a nossa língua. Jesus, quando pregava, quando auxiliava, ajudava o próximo, ele questionava quem era, a classe social, a nacionalidade, o que fazia da vida de forma alguma. Jesus olhava todos como irmãos. Jesus olhava todos como verdadeiros irmãos. É isso que é a justiça da reencarnação. É buscarmos em cada uma das nossas existências o quê? Amarmos o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lei. Não existe outra lei. Todas que decorrem dessa lei são leis divinas. As outras leis, muitas vezes, dos homens, que contrariam a própria lei de Deus, quando prega o ódio. Qualquer lei humana, seja ela de que país for, de que nacionalidade for, que prega a desavença, o ódio, a vingança, a separação das nações, não é uma lei de Deus. Pode ser a lei do homem, mas não decorre da lei de Deus. O nosso Pai, ele não quer que nós nos separemos. Ele quer que nós nos juntemos. Ele nos concede essas várias encarnações para que possamos estarmos juntos, auxiliando o próximo, amando esse próximo. Porque quando a gente fala de reencarnação, nós temos que ter essa compreensão de que estamos aqui de forma transitória. Quando o espírito desencarna, quando o corpo falece, o espírito volta para o mundo espiritual, até que ele encarne em outra existência, se ainda ele tem que encarnar, ele fica ali na erraticidade. Muitas vezes vendo os erros do passado. Muitas vezes ali passa à sua frente todas as iniquidades, os vícios dos quais ele ainda não conseguiu se despojar. É onde chegamos aonde? De que a encarnação ela serve para purificação do espírito. Quanto mais buscarmos praticar a lei de Deus, mais estamos purificando o nosso espírito, meus irmãos. E purificar o espírito não significa se apegar de forma, muitas vezes, muito forte ao corpo físico, que é um instrumento que devemos cuidar. Mas quando nos apegarmos à verdadeira caridade, quando nos apegarmos ao verdadeiro senso de que estamos aqui para nos melhorar, com certeza o corpo passa a ser esse instrumento que Deus nos concede para desenvolvermos a nossa inteligência e, claro, buscarmos aí a nossa evolução moral. Todas as vezes que a reencarnação é falada, ela desperta essas dúvidas, né? Reencarnação é só acreditar em outra vida? Não. É um conceito muito pobre. Reencarnação não é acreditar em outra vida apenas. Reencarnação é buscar o sentido moral, é saber que essa vida futura nos espera. Nós só podemos construir um futuro digno aos olhos de Deus se aproveitarmos hoje de forma digna a encarnação que Ele nos propiciou. Nós devemos agradecer, como muito já foi dito nas palestras aqui no Semeador, de estarmos simplesmente vivos, de estarmos aqui, nessa casa que nos acolhe, nesse centro espírito semeador que acolhe a todos, sem qualquer distinção, sem qualquer preconceito de raça, cor, etnia, casta, principalmente gosto pessoal. Aqui no semeador todos somos irmãos, todos buscamos praticar a lei de Deus, a lei de Jesus, aquela que Ele nos mostrou, amar a seu próximo como a si mesmo, sentir que aquele que está em sofrimento é seu irmão e que muitas vezes aquele sofrimento se apresenta para você. E claro, quando um sofrimento alheio nos apresenta, quem que não fica consternado? Quem aqui, assistindo hoje essa palestra, não se comove ou se emociona com uma criança que recebe um brinquedo,
ou um alimento e passa a sorrir, tendo em vista que antes ela estava chorando. Qualquer um de nós. Vamos lembrar sempre das nossas crianças, desses seres encarnados que estão aqui e que muitas vezes se nos apresenta para conseguirmos, para que nós auxiliemos de alguma forma nessa encarnação que aqui está. Não podemos também, meus irmãos, nos esquecer de que a reencarnação, ela também veio para nos mostrar que o temor que temos da morte do corpo, para nós espíritos, somos muitas vezes chamados de frios, né? De que, nossa, vocês não têm medo da morte, vocês não se comovem com a morte de alguém. Claro que nos comovemos. Claro que a morte, muitas vezes, ela traz um sentimento de tristeza. Mas quando passamos a analisar a vida de forma racional, quando nos debruçamos sobre os 5 livros da codificação que Kardec escreveu através do Espírito da Verdade, a morte começa a nos parecer não tão mais medonha. A morte do corpo, porque o espírito sobrevive ao corpo. É mais uma fase. A morte do corpo é mais uma fase da qual passamos. É difícil? É, porque muitas vezes falar aqui é tranquilo. E na hora da situação? E na hora que o corpo está se desvanecendo? Em que está próximo de falecer os órgãos, em que cessa a atividade do corpo? É aqui que o Céu e o Inferno, o livro O Céu e o Inferno, o 4º livro da codificação, vai nos mostrar a consolação que a reencarnação é. A reencarnação não deixa de ser essa consolação, em que você começa a ver a morte do corpo como uma etapa do processo, em que você não mais tem esse medo. Por quê? Porque o medo da morte, ele ainda reina entre aqueles que talvez acreditam e que nós sempre respeitamos. O Centro Semeador sempre deixa isso muito claro, que aqueles que ainda entendem que a única existência é essa, a morte se torna a pior coisa de todas. A unicidade da existência, meus irmãos, que é um contraponto à reencarnação, que traz esse medo da morte. Porque a morte do corpo, para o espírita, para aquele que segue Jesus, que morreu na cruz, sem qualquer reclamação, sem qualquer lamentação, a morte do corpo, muitas vezes, ela é tida como a liberdade do espírito. Porque nós estamos aqui na Terra como seres que estamos aqui andando nesse planeta. O espírito não, ele se comunica através do pensamento. Então o verdadeiro espírito, o espírita que acredita na vida futura e na reencarnação, ele não teme a morte em que sentido? Não é a dor do corpo é inevitável a depender do tipo de morte do corpo. Mas ele não mais reclama. Se a morte lhe apresenta, é o momento dele render graças a Deus. Se a morte lhe apresenta, é o momento em que ele diz: obrigado, Pai. Obrigado por ter me proporcionado mais essa existência. Que eu tenha me melhorado e feito a sua vontade, que é o que está naquela prece que nós conhecemos. Nós fazemos a vontade de Deus. Que seja feita a sua vontade. É difícil no momento da morte do corpo, no momento de uma situação assim, de perigo iminente, fazermos uma prece. É difícil. É difícil. Mas o Céu e o Inferno vem e nos mostra o quê? Que o temor da morte só existe para os incrédulos. E aqui sem qualquer provocação, meus irmãos e minhas irmãs. Incrédulos em que sentido? O temor da morte, ele não deveria existir. Nós deveríamos ter uma consciência racional através da reencarnação de que a morte é isso. É mais uma etapa do nosso processo de evolução. E que não mais devemos carregar isso como o fim da existência. A morte não é o fim do espírito. Deus é eterno, o espírito é imortal. A morte do corpo liberta a alma, a morte do corpo liberta o espírito, para que ele possa reencarnar em outro corpo e ali iniciar a sua próxima jornada evolutiva. Como diz lá no Livro dos Espíritos, qual o objetivo da reencarnação? Chegar à perfeição. O homem só chegará ao reino do céu se nascer de novo. Ou seja,
quando Jesus disse isso, não que ele menosprezou a morte do corpo, de forma alguma, mas que ele quis mostrar que quando chega a morte do corpo, devemos render graças, agradecer de tudo de bom que fizemos. E que aquilo que ainda deixa o espírito imperfeito, possamos melhorar na próxima reencarnação. Então a reencarnação traz essa ideia de arrependimento. O bom pai, a boa mãe, nunca fecha as portas aos seus filhos de forma definitiva. Sempre vai permitir, se o amor verdadeiro existe, que o filho se arrependa, ou que a filha se arrependa. Deus é assim conosco. Ele nunca fecha as portas. O livro Céu e Inferno mostra muito isso. No capítulo que trata das expiações terrestres, onde mostra ali a sorte que aqueles espíritos tiveram, existências sofridas, existências ali mendigando, em situações em que o espírito permaneceu a existência toda em uma cama de hospital. E ao invés de reclamar, esse espírito que agradeceu. É isso que devemos fazer, porque quando estamos nesse nível evolutivo, nesse grau de evolução, que não é fácil alcançarmos, e graças a Deus o Espiritismo, esse Consolador prometido nos mostra, com certeza a morte vai ser mais uma etapa do processo. É aquilo que eu disse aqui no início da palestra, é aquela estrada. Durante essa estrada, nós vamos o quê? Passar por várias etapas. E entre essas etapas, que são as existências corporais, temos a morte, é necessário. É necessário que o corpo nos seja emprestado por Deus para que desenvolvemos nossa inteligência nas encarnações, mas que não tenhamos medo da morte. E que tratemos a morte, como hoje nós estamos vendo nessa pandemia, milhares e milhares de mortes, como o retorno do espírito à sua verdadeira casa. A morte, na verdade, do corpo, ela permite que o espírito retorne à casa do Pai. E ali ele vai o quê? Passar por um tempo, aí depende do grau evolutivo de cada um, que mais ou menos longo, a depender do seu estágio de evolução. Principalmente a depender do quê? Do bem que ele fez. A reencarnação mostra muito isso. Quanto mais bem, de forma desinteressada, de forma verdadeira, nós praticarmos, com certeza, ao desencarnarmos, teremos ali uma recepção no mundo dos espíritos, com certeza, proporcional às nossas condutas. Ao contrário, se praticarmos só o mal, se dedicarmos uma existência para adquirir, ter o material, ser, subir de cargo, promoção, e usarmos aquilo durante a existência toda. Com certeza o desencarne pode ser um pouco mais perturbador, porque a hora que acontece o desencarne, o espírito ainda está amarrado àquelas coisas. E o sofrimento dele, muitas vezes na erraticidade, pode durar anos, séculos, que para a gente aqui parece muita coisa, lá é muitas vezes um grão de areia. Porque essa questão da contagem do tempo, de calendário, é aqui para nós na humanidade. Isso é uma forma de organização, porque o negócio aqui nós sabemos é tão desorganizado e agora estamos vendo a organização começando a existir, que precisamos de tempo, dia, horário. Enquanto no mundo espiritual nós sabemos que isso é irrelevante. Porque no mundo espiritual o que vale é o quê? O verdadeiro arrependimento. Porque lá não tem como esconder nada de Deus. Aqui podemos. Aqui podemos aproveitar a encarnação, nos mostrarmos de forma exterior que somos bons, que os nossos lábios destilam mel, açúcar, doçura, né? Só que o coração está recheado de iniquidade, de egoísmo, de podridão. É aquilo que Jesus chamava de sepulcros caiados, em que você destila amor pelo lábio e o seu coração não. O coração não está destilando amor. O coração ele está recheado de podridão, ele está recheado de raiva, de rancor. E a sua existência passa a ser uma existência de sofrimento. Uma existência em que você se amarra à matéria e não consegue escapar. Aí Deus, na sua misericórdia, vai te permitir outra encarnação. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa encarnação nossa. Vamos buscar
praticar o bem todos os dias. Vamos buscar nos melhorarmos moralmente, mudar as nossas atitudes, olhar para o próximo como irmão. E nessa situação de pandemia que vivemos, temos essas oportunidades aí. E claro, fazendo isso de forma silenciosa. Jesus diz que não precisamos do aplauso dos homens para mostrarmos que estamos melhorando. Nós temos que mostrar que estamos melhorando para quem? Para nós mesmos, para o nosso espírito, para a nossa alma. Porque quanto mais trabalharmos para a nossa evolução moral de forma silenciosa, mais Deus está nos ouvindo. Quanto mais praticarmos a lei de justiça, de amor e de caridade, mais estaremos o quê? Sendo cristãos. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que fala palavras bonitas. O verdadeiro cristão não é aquele que profetiza no palanque para que todos aplaudem. O verdadeiro cristão é aquele que primeiro se ama. O verdadeiro cristão é aquele que auxilia o próximo. E o verdadeiro cristão é aquele que segue verdadeiramente o nosso Mestre Jesus. Então vamos ficando por aqui, meus irmãos. Eu separei aqui uma passagem do capítulo 2 do livro Céu e Inferno e peço permissão que os nossos irmãos, nossas irmãs me autorizem aqui a leitura rápida, mas que está bem relacionada com a questão da encarnação. Diz o seguinte: apegando-se ao exterior, o ser humano vê a vida apenas no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, a seus olhos tudo está perdido e ele se desespera. Se, em vez de concentrar o pensamento sobre a vestimenta exterior, sobre esse invólucro, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, para a alma, que é o ser real e sobrevivente a tudo, ele lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas, para tanto, é preciso uma força que a alma adquire apenas com a maturidade do seu senso moral. Então, meus irmãos, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de estarmos reunidos dessa forma telepresencial, desejar uma excelente semana a todos e que Jesus continue nos protegendo, nos auxiliando e possamos seguir sempre o seu caminho. Permaneça conosco hoje e sempre e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que toda esta paz permaneça em nossos corações. Fred, que Jesus o abençoe. E nós vamos para a nossa oração final, desejando uma semana abençoada para todos vocês, para nossa família semeador, para aqueles que vão assistir a palestra, que nesse instante possam receber dos bondosos Espíritos a transmissão do passe. Amado Mestre Jesus, nos envolva no teu amor, que neste momento a tua luz se faça ao nosso derredor como um halo de proteção, e sentindo estas vibrações, asserenando o espírito, compreendendo o que foi dito nesta palestra, que fortaleçamos a vontade da prática do bem, da prática do amor, que é o caminho verdadeiro para alcançar o reino dos céus. Jesus é o guia que ilumina o nosso caminho. É aquele irmão que está ao nosso lado, nos amparando, mas também sempre nos convidando a irmos a passos largos com a caridade. E neste momento, Mestre, lhe rogamos a transmissão do passe, a fluidificação das águas, mas que possamos beber na tua doutrina de amor, o conhecimento que nos leva ao progresso intelectual, mas sobretudo
ao progresso moral, nos tornando seres humanos melhores. E que o Pai nos abençoe a todos, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa casa espírita e a nossa morada, esse planeta Terra, todos os irmãos, toda a humanidade. Fiquemos em paz. Beijo no coração.